Bom dia, galerinha! Tudo bem? Meu nome é Lucas, sou professor do primeiro ano do ensino fundamental daqui de Piracicaba, tá bom? Hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Quem gosta de matemática? Vai levantando a mão aí, tá bom? Hoje a gente vai ter uma aula sobre padrão e sequência. Mas antes de a gente começar a aula, assim como na sala de aula, a gente vai fazer os nossos combinados da aula. Mesmo que vocês estão assistindo de casa, mas mesmo assim a gente precisa de combinados para que a aula aconteça melhor. Tá bom? Então os nossos combinados da aula primeiro, né? Como que nós estamos acordando, vamos se espreguiçando, tá bom? Nosso primeiro combinado, então, é lavar o nosso rosto, né? Para que a gente acorde, desperte e preste bastante atenção na aula. O nosso segundo combinado é procurar um lugar silencioso da nossa casa, tá bom? Pede para a mamãe, para o papai, arrumar um lugar bem silencioso para que vocês se concentrem, tá certo? Aí o nosso terceiro combinado é a nossa respiração, para que a gente entre na nossa aula de uma forma bem produtiva, bem leve. Então a gente vai cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, tá bom? Para que a gente fique bem tranquilo e aprenda melhor. E também peça ajuda para um adulto, tá bom? Para que ele fique do seu lado, te orientando, tá certo? Bom, vamos lá. Antes de começar a nossa aula, olha, vocês já estão vendo aí os números dançando, né? O 1 e o 4, porque é a nossa aula é de matemática. Nós vamos falar sobre números, sobre padrão, sobre sequência. Mas antes de começar a nossa aula, acredito que na sala de vocês, em casa, né, nas atividades, as professoras têm passado os números, né, de 1 a 10. Então vamos contando eles para a gente não esquecer mesmo, é um exercício, tá bom? 1, 2, e aí pode ir repetindo junto comigo, falando junto comigo na televisão, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É sempre importante, antes de a gente começar as nossas atividades, a gente sempre fazer esse exercício, né? Para que a gente não se esqueça dos números, dos formatos dos números. Olha como que eu faço eles. Tá bom? Então vamos começar. Você sabe o que é sequência e padrão? Antes de tudo, eu queria apresentar para vocês um amigo que eu tenho aqui. O nome dele é Nilo. Ele também tem 6 anos de idade e também está no primeiro ano. E ele também veio aqui me acompanhar porque ele também quer aprender o que é sequência e padrão. Então, ao longo da aula, vocês vão ver que vai acontecer algumas situações com o Nilo. Tá bom? Então vamos lá. O Nilo vai ficar aqui prestando bastante atenção. O Nilo também está fazendo atividades em casa, tá certo? Ele costuma primeiro fazer as atividades dele e depois brincar, porque ele gosta de deixar tudo bem organizado para que ele aprenda melhor. Então vamos lá. Você sabe o que é sequência e padrão? Olha lá, Joaninha. Tá na dúvida também. O que é uma sequência? Quando eu falo a palavra sequência, o que vocês pensam? Olha lá, sequência. O que é uma sequência? Sequência é uma ordem a ser seguida. Existem vários tipos de sequência, mas a gente tem que colocar na nossa cabecinha que sequência é uma ordem a ser seguida. Por exemplo, existe a sequência numérica, que é o que a gente acabou de fazer, inclusive. Tá vendo que os números, olha, eles têm uma sequência, uma ordem. Começa pelo 0, depois tem o 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo que tem uma sequência, uma ordem para que ele aconteça? Outro exemplo, o calendário, isso mesmo. O calendário tem bastante exemplo de sequência. Vamos ver? Por exemplo, ó, o calendário do mês de março de 2021, que é o mês que nós estamos, né? Olha aqui, ele tem bastante exemplos de sequência. Por exemplo, começando pelos números. Tá vendo que ele também segue uma sequência numérica? Tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, aí volta de novo. 8, 9, 10, tá vendo? Ele tem uma sequência de dias, uma sequência numérica. Só que o nosso calendário também, ele traz outro tipo de sequência. Vamos ver? Os dias da semana. Vocês perceberam que lá tem os dias da semana? Que é domingo, segunda, terça,
quarta, quinta, sexta e sábado. Tá vendo? Ele segue uma sequência, uma ordem de dias da semana. Quando termina o sábado, volta de novo no domingo, segunda-feira, terça-feira. Tá vendo? Isso é uma sequência, é uma ordem. Nosso calendário também, ele também traz outra sequência, que são os meses do nosso ano. O nosso ano, ele tem 12 meses. Janeiro, já foi, né? Fevereiro, março, que é o que estamos agora, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá vendo que ele segue uma sequência? Quando acaba o dezembro, ele volta de novo em janeiro, né? Isso é uma sequência, é uma ordem, tá bom? Outro exemplo. As sequências, elas não acontecem só com números, né? Olha aqui, nosso alfabeto. Nosso alfabeto, ele também segue uma sequência, né? Ele também segue uma ordem alfabética. Quando a professora de vocês passa uma atividade para vocês e falam assim, façam essa atividade na ordem alfabética. Ela está pedindo para que vocês respeitem essa ordem. Tá vendo? Eu não começo falando o alfabeto no A, D, X. Não, eu tenho uma ordem, que é essa daí, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tá vendo? Eu sigo uma ordem, a ordem alfabética. Isso também é uma sequência, um exemplo de sequência, né? Agora que a gente aprendeu um pouco sobre sequência, né, que a gente viu lá a sequência numérica, a sequência do calendário, a sequência do alfabeto, vamos fazer um desafio. Vamos ver se vocês estão preparados para o desafio. Olha isso. Tá vendo que aí tem uma menininha e tem alguns números aí na frente, né? Aí tá pedindo para que a gente coloque na sequência. Então, olha lá, qual tipo de sequência que é essa? É uma sequência numérica, né? Porque eu tenho números aí. Mas, ó, tem o 0, aí depois do 0 não tem nada e depois já tem o 2. Então, que número será que vem aí nessa sequência? Então, é 0, 1, 2, depois, olha lá, 3, 4, 5, tá vendo? Isso é uma sequência, certo? Conseguiram fazer aí? Vamos lá. Depois que a gente aprendeu um pouco sobre o que é sequência, vamos pensar um pouco sobre o que é padrão. Coloquem na cabeça o que é sequência, porque a gente precisa saber o que é sequência para a gente conseguir aprender sobre o que é padrão. Padrão é a forma de organização de determinada ordem. Então, é a forma que eu organizo as ordens. Por exemplo, vocês viram que no alfabeto eu começo com A, B, C, D, né? Isso é uma sequência. Então, o padrão vai ser a forma como eu organizo essa ordem. É aquilo que segue uma regularidade, uma repetição. Por exemplo, quando eu termino lá, né? O X, Y, Z. Aí eu volto de novo para o A, B, C, né? Ele segue uma regularidade, uma repetição. Ó, isso vai ficar bem mais claro nos próximos slides. Querem ver? Para entender melhor, olha lá. Vamos ouvir uma breve história? Porque a gente está tendo uma aula de matemática, mas quem disse que a gente não pode trabalhar com histórias também, né? Que eu sei que vocês gostam de ouvir histórias. Nilo é uma criança organizada e não gosta de bagunça. Depois que termina todas as suas tarefas da escola e ajuda seus pais nas tarefas de casa, sua mãe deixa ele brincar no seu quarto. Ele tem vários brinquedos, mas os seus preferidos são os carrinhos, as bolas e os bonecos. Na hora da brincadeira é uma aventura. Ele faz uma pista com vários obstáculos para seus carros atravessarem, monta um campo de futebol para brincar com suas bolas e veste seus bonecos com roupas variadas. No entanto, na hora de organizar os seus brinquedos, Nilo sempre organiza da seguinte forma. Primeiro vem os carrinhos, depois ele organiza as bolas e, por fim, seus bonecos. Então, essa é a sequência. Carrinhos, bolas, bonecos. Então vamos lá. A gente viu que o Nilo, então, ele é uma criança bem organizada, mas que antes dele brincar, ele primeiro faz suas tarefas e ajuda seus pais em casa, né?
E aí depois ele gosta muito de brincar com os carrinhos, as bolas e os bonecos. Ele tem muitos carrinhos, muitas bolas e muitos bonecos. Só que na hora de terminar a brincadeira, quando ele vai organizar isso, ele sempre coloca nessa sequência os carrinhos, as bolas e os bonecos. Bom, olha lá o padrão dos brinquedos de Nilo. Então tá vendo que a gente consegue ver um padrão aqui? Porque existe uma regularidade, existe uma repetição depois. Porque primeiro ele coloca carrinhos, bolas, bonecos. Depois carrinhos, bolas, bonecos. Essa é a sequência, essa é a ordem dele. O padrão dos brinquedos de Nilo é esse. Carrinhos, bolas, bonecos. Certo? Por exemplo, outro exemplo de padrão. Olha lá. O que eu tenho aí? Fala comigo. Pode falar em voz alta, não tem problema de vocês estarem falando com a televisão. Olha aí. O que eu tenho? Materiais escolares. Então eu tenho um lápis, depois do lápis eu tenho uma borracha, depois da borracha eu tenho um apontador. Aí olha lá o que vem depois do apontador. Um lápis de novo, uma borracha e um apontador. Então tá vendo? Qual que é a regularidade disso? Qual que é o padrão disso daí? Lápis, borracha, apontador. Entendeu? Acaba no apontador. Quando acaba no apontador, volta para o começo. Lápis, borracha, apontador. Então, olha aí. O que eu coloco aí onde está em branco, então? O que vocês acham que eu coloco aí? Seguindo este padrão, esse mesmo padrão. Lápis, borracha, apontador. Lápis, borracha, apontador. Então, olha aí. Depois do apontador, eu vou colocar o lápis. Depois do lápis, borracha. E depois, apontador. Né? O Pro deixou em branco aí para que vocês pensem, para que vocês consigam imaginar o que a gente vai colocar aí, tá certo? Vamos ver. Olha lá, o padrão é lápis, borracha e apontador. Esse é o padrão, por quê? Porque quando acaba no apontador, volta no lápis, borracha e apontador, tá certo? Então o padrão é lápis, borracha, apontador. Este é o padrão. Vamos ver outro exemplo. Olha aí, agora eu tenho cores, quadrinhos com cores, cor amarela e verde. Então fica amarela, verde, amarela, verde, amarela. E qual que então que viria aí, se a gente pensasse no padrão? Pensem aí, falem comigo. Qual que viria se o padrão é esse? Amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde. Então aí viria verde, tá certo? O padrão é amarelo e verde. Então, quando acaba o verde, volta de novo. Há uma repetição. Amarelo, verde. Então, aí onde está em branco, eu colocaria a cor verde, né? Agora é a hora do desafio. Vamos ver se você vai conseguir. O Nilo está aqui, ó, super prestando atenção. Vamos ver se vocês vão conseguir. Desafio. Jogo das cartas. Olha, é um jogo das cartas. Pensando no padrão, pensando na nossa aula de hoje, tudo que a gente aprendeu sobre sequência, que é uma ordem, né? Padrão, que a gente tem uma regularidade, uma repetição de alguma coisa. Olha lá, o jogo das cartas. A primeira carta é 2. Prestem muita atenção. Olha lá, a primeira carta é 2. Tá vendo que tem 4 cartas ali que elas estão viradas? Tá vendo? Vamos descobrir quais são as outras cartas. E aí, descobrindo quais são as outras cartas, a gente vai tentar pensar qual que é o padrão que está sendo utilizado aí. Vamos ver. 2. A segunda carta, olha lá, virou a segunda carta. É 4. Então, presta atenção. Volta lá do começo. A primeira carta é 2, a segunda carta é 4. Vamos pensar. Que padrão que está sendo usado aí? A terceira carta é 6. Ué. Ó, o Nilo está aqui pensativo, está tentando descobrir. Olha lá. Primeira carta é 2. Segunda carta é 4. Terceira carta é 6. Vão pensando aí o que está acontecendo, né? Qual que é o padrão que está sendo utilizado aí? Qual que é o critério, né, para ser 2, 4, 6? Vamos ver a quarta carta. A quarta carta é 8. Então, olha lá. Primeira carta, 2, que nós viramos. Segunda carta, 4. Terceira carta, 6. Quarta carta, 8. Então, as cartas estão seguindo o padrão. Daí a gente já percebeu.
Então, qual será a quinta carta? Vamos pensar, pensa bem. Olha aí, a gente está seguindo o padrão. Lembrando que o padrão é aquilo que segue uma regularidade, uma sequência, né? Então, olha lá. 2, 4, 6, 8. O que está acontecendo com os números? Eu tenho 2. Aí, de repente, eu pulo para o 4. O que aconteceu aqui? Aí, de repente, do 4 eu pulo para o 6. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Prestem bem atenção. Do 2 eu vou para o 4, do 4 eu vou para o 6, do 6 eu vou para o 8. O que será que é, hein? Vamos descobrir? A última carta é 10. Então, olha aí, o padrão que a gente foi seguindo aí no jogo das cartas, foi colocar as cartas de 2 em 2. Porque olha lá, a primeira cartinha, 2. Aí do 2 eu já fui para o 4, ou seja, eu pulei 2, tá vendo? 2, 3, 4. Aí do 4 eu já fui para o 6. Olha que eu pulei 2. 4, 5, 6. Olha lá, pulei 2. Aí do 6 eu já fui para o 8. Também pulei 2, olha. 6, 7, 8. E do 8 eu fui para o 10, né? Também pulei 2. 8, 9, 10. Tá vendo? Esse é o padrão desse jogo. Que são colocar cartas de 2 em 2. Esse é o padrão. Entenderam? Então, para não esquecer, para deixar na nossa cabecinha, para quando a gente for fazer as atividades ao longo desse ano, a gente sempre lembrar que sequência é uma ordem a ser seguida, né? Uma ordem que eu sigo. Os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que eu estou seguindo uma ordem? Isso é uma sequência. Do alfabeto A, B, C, D, E. Tá vendo que eu também estou seguindo uma ordem, que é a ordem alfabética? É uma sequência. Padrão é aquilo que segue uma regularidade. Olha lá. Igual a gente acabou de fazer com o jogo das cartas. Olha lá a regularidade desse padrão. Olha lá. 2, 4, 6, 8. O padrão aí é seguir a regularidade de números de 2 em 2. Olha lá. Outro tipo de padrão, que são os quadrinhos com as cores azul, preto, azul, preto. Está seguindo um padrão. E o padrão é colocar as cores no azul e no preto, no azul e no preto. Então, o padrão é aquilo que a gente segue uma regularidade. Entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado. O Nilo aprendeu bastante nessa aula de hoje, tá bom? Então, quando vocês forem fazer as suas atividades sobre padrão e sequência, pensem nessa aulinha que a gente aprendeu hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O Pro preparou com muito carinho para vocês. E até a próxima. Beijão!